Quantas pessoas você já evangelizou em toda a sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Se alguma vez você já parou para pensar sobre essa questão, você também já deve ter se perguntado o seguinte: será que aquela mensagem que eu preguei a determinada pessoa expressa realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ou será que você pode ter saído dessa situação dizendo alguma coisa parecida com isto? Será que eu fui bastante claro? Será que eu consegui fazer a exposição dos pontos que eu separei em casa e que eu deveria abordar? Será que esse é realmente o meu chamado? Note bem uma coisa: o pregador evangelista não pode nutrir esse tipo de dúvida em seu coração. Em outras palavras, ele não pode viver nessa incerteza. Porque, meus irmãos, em uma sociedade tão cheia de dúvidas, não existe desafio maior do que o de tornar claro o verdadeiro evangelho. Agora, se o evangelho não é claro a você, como você o tornará claro a outros? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o evangelho? Ele é claro para você? Alguém já te fez uma pergunta como esta? Quais são os pontos principais do evangelho? Quais são os pontos fundamentais do evangelho? Você os conhece? Se você não conhece os pontos fundamentais do evangelho, ou se você tem alguma dúvida sobre eles, o que eu vou oferecer nesse vídeo aqui interessa a você. Agora, se por outro lado, você é alguém que acha que já sabe muito sobre o evangelho e que já fala muito sobre a Bíblia, talvez você precise saber mais do que você imagina. Quer ver? Deixa eu te dar só um exemplo. Você tem noção de que é possível falar sobre o Senhor Jesus Cristo e não pregar o evangelho? Mas como isso é possível? Você deve estar se perguntando. Sim, é possível falar sobre o Senhor Jesus Cristo, falar sobre a Bíblia, discorrer sobre as parábolas que nosso Senhor contou, citar versículos e ainda assim não tocar nos pontos essenciais do evangelho. Isso acontece se o evangelista não conseguir captar os pontos fundamentais. Você sabia que o evangelho possui os seus pontos fundamentais? Que o autor sagrado pretendeu ao escrever o texto bíblico? Se esses pontos fundamentais não forem entendidos pelo evangelista, ele continuará olhando para o seu roteiro no papel, continuará repetindo às pessoas que Deus tem um plano maravilhoso em sua vida e nunca, de fato, penetrará o mistério do evangelho. E se o evangelista, o pregador, não penetra o mistério do evangelho, a mensagem não é passada e nem falada. Você percebe o quanto é séria essa questão? Que faz toda a diferença na hora de tornar pública a sua pregação, ou na hora que você, pelos caminhos da vida, aborda uma pessoa em particular, que pode ser a única oportunidade que você tem em toda a sua vida com aquela pessoa. E mais importante ainda, a questão sobre os pontos fundamentais do evangelho é tão pertinente que o próprio Espírito Santo deseja usar esses pontos fundamentais na tua pregação. Agora, quais são então esses pontos fundamentais? Eu queria lhe apresentar um vídeo tratando exatamente da estrutura da pregação evangelística apostólica. Era o que eles chamavam de querigma. Se você não sabe o que é querigma, eu explico sobre isso em outro vídeo. Eles usavam como que um padrão em suas pregações. Você sabia que eles usavam uma sequência lógica em seus argumentos, em seus sermões? E que eles modelavam essa sequência de acordo com o povo ou com a cultura na qual eles se estabeleciam? Agora note bem uma coisa, não é que eles alteravam o conteúdo da mensagem, mas que eles modelavam de acordo com a cultura e o povo os pontos
que se repetiam em cada sermão. Esses pontos eram como que modelados. Era isso que eles faziam. Agora, qual era a fonte de suas pesquisas? Qual era a base de suas pregações? Que Bíblia eles portavam, se ainda não existia o Novo Testamento? Bem, essas e outras questões eu pretendo tratar no vídeo. O objetivo será que, ao fazermos uma análise comparativa da pregação dos apóstolos, que com a ajuda de Deus nós consigamos tirar como que um esboço que servirá de base para a pregação de qualquer pregador evangelista que queira ser um transmissor da mensagem do Santo Evangelho. O Evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordenou quando ele disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", como está registrado em Marcos 16,15. Então é isso, gente. Eu quero apresentar a vocês uma resposta clara à pergunta: o que é o Evangelho? E ainda te apresentar quais são, de fato, esses pontos que constituem a estrutura da pregação apostólica. E ao acompanhar isso, você será capaz de dar uma resposta clara a quem quer que te pergunte o que é o Evangelho.